Gente, boa tarde, bem-vindos. Vamos dar mais uma vez início a esse trabalho. Eu estava vendo aqui a sexta semana que a gente está juntos, né? Que bom. E a gente vai dando continuidade. Só recordando, em cima de uma pergunta que me fizeram hoje, quando esse trabalho começou, lá no começo, na primeira aula, a minha expectativa era que vocês trouxessem, né, alguma necessidade das aulas de matemática que vocês estavam vivenciando. E naquela primeira aula, vocês falaram sobre a AP. Então, a gente começou a trabalhar as APs. Mas, se a gente precisar abrir um parênteses para tratar algum outro aspecto que vocês queiram tratar, a gente tenta abordar. Não significa que eu sei tudo, a gente vai trabalhando o que for possível. Às vezes, uma pergunta que podem me fazer hoje, talvez eu não traga a resposta hoje. A gente conversa na semana seguinte, mas a gente tenta trabalhar a expectativa que aparecer. E na interação aí, vocês vão me ajudando. O ritmo está dessa forma, são 8 questões, e a gente trabalha de forma vertical. Tem as questões de sexto ano, as questões de sétimo ano, as questões de oitavo e nono ano. Eu estou achando até legal, porque a gente consegue ver aí que de um ano para o outro existe um pequeno aprofundamento, mas na verdade o, o complicar não é tanto assim, principalmente pelas avaliações processuais que a gente tem observado agora. Mas, se alguma coisa não estiver clara, não deixem de perguntar, por favor. Ok? A gente vai aqui para a questão 9 do sexto ano. Eu vou ler para vocês. João tem um terreno com 322 metros de comprimento. Ele deseja plantar árvores nesse terreno, de modo que elas fiquem todas alinhadas e separadas, com distâncias iguais entre as sugestões abaixo. Qual delas ele poderá utilizar, de modo que a medida dessas distâncias seja um número inteiro? Aí tem a alternativa A, B, C e D. 4, 5, 6 e 7 metros. Se a gente for por exclusão, qual das alternativas que a gente já retira? Ou, para quem já sabe a resposta, qual seria a resposta, gente? Maria Clara, a gente retira a alternativa B, é isso, Maria Clara? Retira. Aí você coloca ela como resposta certa. A correta é a B. O comprimento é 322. Ele quer plantar árvores nesse terreno de modo que não fiquem, não, de modo que elas fiquem todas alinhadas e separadas com distâncias iguais. Tem 2 Thomas participando agora? Bem-vindo. Alguém tem uma outra resposta? Alguém pensou de uma outra forma? A Maria Clara fala sobre a C, por ela ser par. Vejam lá no 322, a unidade é 2. Então, esse número 322, ele precisa ser múltiplo de uma dessas 4 alternativas. Quando eu perguntei pela exclusão, se a gente pensar na tabuada do item B de bola, na tabuada do 5, as respostas da tabuada do 5 vão terminar sempre em 5 e 0. Não é? 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10.
termina com 0. 5 vezes 3, 15, então termina com 5. Então, você termina com 0 ou 5. Daí, a alternativa B, de cara, a gente já pode retirar. Agora, sobra A, C e D. Vocês estão respondendo aí, a gente tem duas respostas D de dado. E tem uma resposta C. Então, na tabuada do 4, a gente tem final 2, na tabuada do 6, a gente tem final 2, na tabuada do 7, a gente também tem final 2. Se no enunciado aparece lá árvores todas alinhadas e separadas com distâncias iguais, então não permite resto. Se a gente fizer a divisão de 322 por 4, vai dar resto. Se a gente dividir 322 por 6, vai dar resto. E se dividir por 7, dá uma conta exata. Não tem resto. Então, a resposta correta é a D de dado mesmo, gente. Valeu? Alguém quer perguntar algo aí? Aqui, vocês podem usar a calculadora. E lá no dia da prova, não. Então, o exercício, né, do armar, efetuar, vocês façam, por favor, em casa. Uma sugestão é que vocês tenham um caderno de exercício para fazer esse tipo de exercício. Aí anota lá, arma o 322 dividido por 7. E depois executa isso fora desse tempo. Amanhã vocês vão ter um tempo livre, então significa que alguns de vocês aí, se quiserem estudar, pode estar treinando essas contas em casa, tá bom? É uma sugestão, um caderno de exercícios de matemática, para fazer toda aquela parte operacional. E na aula, durante a aula, aqui, a gente vai trabalhando a questão de produtividade. A gente vai conseguindo fazer. O armar e efetuar essa conta de divisão, em tese, vocês já sabem lá desde do quarto ano. Eu vou prosseguir, virando a página. Questão 10. Sobre o número 2. É sexto ano. Podemos afirmar que o número 2 não é múltiplo de si mesmo. O número 2 é múltiplo do número 0. O número 2 é o menor número primo. O número 2 não é primo, pois é um número par. O que vocês acham? Questão 10, sexto ano. Vinícius, bem-vindo. Thomas indica a resposta A. Lilith A, C. Maria Clara D. Opa, diversidades de resposta. João Paulo, D de dado. Vamos analisar as alternativas. Gente, ó, o número 2 não é múltiplo de si mesmo. Ele, para ser, como que é, múltiplo de si mesmo, não ser múltiplo de si mesmo, tem aquela multiplicação por 1, que a gente pode lembrar que é possível fazer. Então, fazendo a multiplicação por 1, ele dá o valor 2. Então, ele é múltiplo, sim, né, de si mesmo. Ser múltiplo de 0 sempre vai dar 0. Qualquer multiplicação por 0 dá 0. Então, a alternativa A cai fora, a alternativa B de bola cai fora. O número 2 é o menor número primo. O que significa número primo? Alguém lembra?
Alguém arrisca? Gente, ó, para ajudar, vocês já ouviram falar que determinado quadro, por exemplo, a Mona Lisa, lá no Museu do Louvre, na França, né? É uma das obras mais famosas do mundo. Dizem até que é a mais famosa. A Lilith colocou lá, é um número primo, é aquele que é dividido apenas por um e por ele mesmo. Exatamente, essa é a divisão, né? Agora, por que é primo, né? Aquela obra de arte, a Mona Lisa, no Museu do Louvre, na França, uma das obras mais caras do mundo, se não a mais cara, ela é uma obra-prima. E esse primo, ele vem do latim, que significa único, que significa singular, né? Esse é o significado. Tem uma crítica que eu faço sobre as reformas do currículo no Brasil, foi a queda do latim. Se a gente soubesse um pouquinho de latim, a gente lembraria aí do que é primo. Às vezes, na sala de aula, os alunos brincam lá, porque o número 2 é primo de alguém, né? Mas é uma brincadeira, né? No caso, a definição é exatamente essa que a Lilith colocou, e por ser um número que ele só é divisível por um e por ele mesmo, não existe mais nenhum outro divisor, ele é um número singular, ele é um número único. Então, por isso, ele é um número primo. Então, o número 2 é o menor número primo. Para saber se ele é o menor, a gente teria que saber aí a lista dos números primos, né? Quando a gente fala em decorar, é um artifício da nossa memória que precisa ser exercitado. A educação hoje, ela não usa muito a decoreba, mas se a gente quer treinar memória, o decorar também é importante. Então, talvez seja a questão C, mas a gente teria que saber quais são os números primos. O número 2 não é primo, pois é um número par. Então, já na primeira parte da frase, tem um erro, né? Porque ele afirma, no item D, que o número 2 não é primo. O número 2, ele tem dois divisores só. Ele é divisível por ele mesmo e por um. Então, ele é um número primo, pela definição que a Lilith colocou aí. Todo número primo é aquele que é dividido apenas por um e por ele mesmo. Agora, gente, por exclusão, sobrou a C. E para ter certeza, tenham certeza, o primeiro número primo é o 2. E na pesquisa de vocês, sugiro que para futuros investimentos que vocês fizerem aí em testes, concursos, vestibulinhos para ingresso de bolsa em escolas privadas, ou ainda pensar no ensino técnico no futuro, num vestibular, num concurso, decorar os números primos do 2 até o 19, eu recomendo, né, que vocês façam. Isso é um exercício de memória que a gente pode fazer. O fato de a gente tentar significar o que nós queremos não significa que a gente descarta o memorizar. Tá claro aí, gente, que a alternativa correta, então, é a C de casa. Vou virar a página. Questão 9. Agora, no triângulo ABC, mostrado abaixo, qual é a medida do ângulo D de dado? Tem o ângulo D, tem um ângulo de 55 graus e tem um outro ângulo de 83 graus.
Como que a gente faz para descobrir qual é a medida do ângulo D de dado? Simbologia de ângulo é a letra com o chapeuzinho. Thomas colocou alternativa C de casa. Por que, Thomas? Ou alguém tem uma outra resposta? O que vocês acham? Duas respostas C. 3 respostas C. Vinícius também. Gente, uma coisa que vocês precisam lembrar para resolver esse exercício é algo que a gente já conversou em correções anteriores. Tem uma propriedade dos triângulos que diz que a soma dos ângulos internos dos triângulos é sempre quantos graus? Isso a gente já falou aqui, nessas aulas online. Uma das questões, ela já trabalhou essa afirmação. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo na geometria plana é sempre quantos graus? Começa com 1. Tem 3 dígitos. Ou 3 algarismos. Maria Clara colocou 160. Não é 160, é um pouquinho mais. Ela colocou 160 e respondeu que é a letra B de bola. 2 interrogações. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo na geometria é sempre 180 graus. Aí, gente, ó, se a gente pegar 138 mais 50, já dá mais do que 180. Então, a alternativa C de casa cai fora. A alternativa D de dado também cai fora, porque já é um número maior que 180. Aí sobra, não é? O 28 e o 42. Então, a gente teria que estar fazendo as contas aí de 55 mais 83 mais 28 dá 180, ou 55 mais 83 mais 42 dá 180? Pensando só no algarismo final, vamos somar lá. O 8 da alternativa com o 3 e o 5, né? 8 da alternativa com 3 e o 5 vai dar 16, final 16, da unidade. Alternativa B de bola. 2 com 3, 5. Não é? Do primeiro ângulo mais baixo lá. É mais abaixo, mas ele é o maior. E depois, 5 mais 5 do outro ângulo, dá um final 0. Então, se vocês testarem essa resposta 42 graus mais 83 graus mais 55 graus, vai dar 180 graus. Então, a resposta é B de bola. Tá bom? Questão 10 agora. Próxima. Se não tiver claro, é só perguntar, hein, gente? João Paulo já tem a resposta? D? Nem li, João. Na figura a seguir, o fato de a reta R ser paralela à reta AC, né, que é a base daquele triângulo ali, permite afirmar que os ângulos alfa' e acho que é lambda' são congruentes, respectivamente, a alfa e lambda. Não é? Ele afirma isso na questão, e depois ele coloca lá, dessa forma, pode-se afirmar que ele pega os 3 ângulos daquele triângulo
e faz a conta. E pergunta se dá 90, se dá 180. Depois ele coloca uma outra expressão lá que dá 2 beta na C e 3 beta na D. E João Paulo e Lilith já colocaram um B de bola. Então, tá correto, João, tá correto, Lilith, porque o que aconteceu? A gente, nessa questão, a gente tem bastante distrator, coisas que a pessoa que faz o enunciado faz para nos distrair, tem bastante distrator. Mas, que afirmação que ele pede? É a soma de 3 ângulos, não é? E esse alfa, beta e lambda aí, eles são 3 ângulos internos desse triângulo aí que está colorido. E a gente acabou de ver na questão anterior que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo na geometria plana é 180. Daí dá para afirmar rapidinho, como o João fez, que é 180 graus. Tudo bem, gente? Essas APs, não sei se vocês perceberam, mas de 2 em 2, elas estão sempre trabalhando a mesma habilidade. Não é? Aqui, no caso de identificar aí a soma interna de um triângulo qualquer. Vou para a questão 9. Dos quadriláteros a seguir, qual ou quais aqueles que têm ao menos um eixo de simetria? Todo mundo sabe o que é simetria? Todo mundo sabe o que é eixo de simetria? Para Maria Clara já colocou a resposta, C. Thomas também C. 2 e 3. 3 respostas C. Agora, gente, o que é simetria? Vocês 3 acertaram. A alternativa correta é a C de casa mesmo. Agora, o que vocês lembram de simetria? Quando uma forma tem os dois lados iguais. Tá quase lá, Maria Clara. Tem um eixo que divide a figura em 2 partes, ou na horizontal ou na vertical. E quando ela faz essa divisão na horizontal ou na vertical, o que acontece? Teremos 2 lados iguais. Então, a figura 2, se a gente colocar um eixo, uma vertical, bem no meio dela, o lado direito, ele é simétrico ao lado esquerdo. Eles têm aqui uma imagem espelhada, imagem simétrica. A figura 3 também faz uma linha vertical lá do alto até lá embaixo, cortando essa figura exatamente no meio, a gente está fazendo o eixo de simetria vertical. Aí, o pedaço que fica à esquerda, ele é simétrico ao pedaço que fica à direita. Tem uma brincadeira muito legal de fazer, para quando vocês aprenderem a fazer isso no Photoshop, algum aplicativo de fotografia. Existem 10 pessoas no mundo, não, errado, 10% das pessoas no mundo, elas têm rosto simétrico. Eu, por exemplo, não tenho rosto simétrico.
Se eu colocar um eixo de simetria na vertical do meu rosto, cortando meu nariz exatamente no meio, lá do alto da testa até embaixo no meu queixo, e dobrar 2 vezes, né, o meu lado esquerdo, ou 2 vezes o meu lado direito, o meu rosto, ele muda. Vocês vão pensar que é meu irmão gêmeo, que não sou eu, né? Porque eu não tenho o rosto simétrico. Mas tem pessoas que têm rosto simétrico, né? O Brad Pitt, lá, quando ele tinha 20, 22 anos, ele era uma das pessoas que, fazendo o teste do eixo de simetria do rosto, o rosto dele era exatamente igual, né? Isso dá para fazer em Photoshop, por exemplo. Espero que isso ajude a significar, que ajude a lembrar. Então, esse eixo de simetria, ele pode ser vertical ou horizontal. As figuras 2 e 3, inclusive, têm 2 eixos de simetria, né? Tem o eixo que é vertical, então a parte da esquerda fica igual à da direita, né, espelhada, e na horizontal, a parte de cima fica espelhada em relação à parte de baixo. Então vamos para... E a questão, e o quadrado, né? Tanto o retângulo como o quadrado, eles têm 2 eixos de simetria. Vou mudar de página. Questão 10. Formas geométricas de novo. E está falando daqueles quadriláteros. Quadriláteros são polígonos que possuem... Eu vou dar uma tradução aí da parte etimológica do enunciado. Quadri é um prefixo que significa 4. Láteros é lados, não é? Figuras geométricas de 4 lados. Polígonos, não é? Poli significa vários. Gonos significa ângulos, né? Vários ângulos. Então, quadriláteros são polígonos, né? Figuras geométricas também, que têm vários ângulos, que possuem aí 4 afirmações. 3 lados, 2 diagonais, e a soma dos ângulos internos é 360. B, 3 lados, 3 diagonais, e a soma dos ângulos internos é 180. C de casa, 4 lados, 2 diagonais, e a soma dos ângulos internos é 180. Depois, D de dado, 4 lados, 2 diagonais, e a soma dos ângulos internos é 360. Da interpretação do enunciado, gente, quais alternativas não já caem fora de cara? Só pelo primeiro número que aparece lá. A e B, muito bem, Maria Clara. Não é? Porque quadriláteros é 4 lados. Então, A e B caem fora, porque e minha conexão está caindo. Voltou? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Voltou? Sim. Legal. Caiu por um instante para vocês? Sim? Tá bom. Então, sobraram, né, as alternativas C e D, 4 lados. 2 diagonais são aquelas que cortam a figura geométrica de forma inclinada, para a direita e para a esquerda. Então, quadrados ou quadriláteros têm 2 diagonais. Aquelas figuras geométricas da figura da questão anterior, todas eram quadriláteros. E todas elas tinham 2 diagonais. A gente não está falando dos eixos de simetria. E agora, a soma dos ângulos internos dos quadriláteros é 180 graus ou 360 graus? Lilith, resposta D, porque cada ângulo de um quadrilátero tem 90 graus, somando-se
o resultado somando-os, resulta em 360 graus. Exatamente, Lilith, é exatamente isso. Os quadriláteros com 90 graus nos seus cantos, eles são os quadriláteros regulares, né? E por ali a gente sabe que dá 360, perfeito. Mas existem aqueles quadriláteros que não são regulares, mas continuam com 4 lados, mas eles têm a mesma propriedade. Se a gente medir cada um dos ângulos, né, pedaço por pedaço, e somar, também vai dar 360. Então, isso é uma propriedade dos quadriláteros. No quadrado e no retângulo, que são dois quadriláteros regulares, né, e no caso, o quadrado, além de ser regular, ele também tem uma outra propriedade que é lados iguais, por isso ele é chamado de quadrado. Então, ele tem 360 graus. É isso aí, gente. Vou virar a página. Acho que agora a gente está indo para as questões do 9º ano. Um livro foi publicado por uma editora contendo 120 páginas com 20 linhas e escritas em cada página. Errei aqui. 120 páginas com 20 linhas escritas em cada página. Ponto. Para atrair mais leitores, diminuindo o preço, a editora começou a confeccionar o livro com 24 linhas por página. Nesse caso, quantas páginas terá o livro? 100, 140, 144 ou 164? Alguém tem uma pista de como resolver? Alguém sabe a resposta? Pode estar passando rápido. João Paulo já colocou C, 144. A Lilith fez assim, ela dividiu 120 por 20, deu igual a 6. 6 vezes 24, igual a 144. Gente, vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Eu aumento o número de linhas. Quando a gente aumenta o número de linhas, a gente diminui o número de páginas. Ok? Aumenta o número de linhas, diminui o número de páginas. Então, isso tem uma proporção, mas só que essa proporção, ela não é direta. Ela é uma proporção inversa. Aumenta o número de linhas, diminui o número de páginas. E quando vocês colocam a situação, aumenta para 144 páginas, quebrou a lógica do enunciado, porque eles queriam diminuir o número de páginas para vender mais barato. Isso, Lilith, é uma grandeza inversamente proporcional. É igual aumentar o número de horas para diminuir o tempo da obra. Quanto mais eu trabalho, menos tempo demora para que a obra fique pronta. Quanto menos eu trabalho, mais tempo vai demorar para a obra ficar pronta. E nesse caso aqui, eu aumento o número de linhas, vou deixar aí as letras até menores, e isso faz com que a gente tenha menos páginas. Então, são grandezas inversamente proporcionais. A única resposta possível ali, que diminui páginas, é uma só. Isso, Lilith, é a A. Tá claro isso daí? Então, aqui só bastou a lógica. Quando vocês forem escritores aí no futuro, vocês podem sonhar com o livro de vocês, como é que vocês querem esse livro.
não é? Então, o livro ele pode ter um monte de letrinhas e, legal, publica. Aí vocês podem sonhar com esse livro com aquelas mesmas letrinhas e algumas gravuras. Se vocês colocarem essas gravuras, o número de páginas vai aumentar, não é? E no caso, mais árvores precisarão ser cortadas, então esse livro vai ficar mais caro. E como eles queriam vender mais livros, eles diminuíram o número de linhas, tem menos páginas. Então, a necessidade no orçamento é de menos folhas. Aí, o custo desse livro vai ser menor. Tudo bem, gente? Dá para fazer uma regra de 3 e a gente inverte uma das grandezas. Existe uma coluna de número de páginas que está relacionada com uma coluna de número de linhas. Na regra de 3, existe um dos valores que a gente não sabe, e por ser uma grandeza inversamente proporcional, antes de fazer a multiplicação cruzada, a gente o quê? Inverte os valores de uma das colunas, ou da primeira ou da segunda, tanto faz. Depois que inverteu, a gente faz a multiplicação cruzada e chega no valor 100. Última questão de hoje. Questão 10. E, de novo, é uma situação que eles estão pedindo para a gente investigar a mesma habilidade, né? Dessa grandeza inversamente proporcional. Vamos lá. Em uma pista de corrida de kart, um dos veículos correndo 12 metros por segundo levou 80 segundos para dar uma volta na pista. Outro veículo que partiu junto com o primeiro e correu uma velocidade de 10 metros por segundo, uma velocidade menor, após dar também uma volta na pista, quanto tempo chegou depois? Thomas, rapidinho, foi a D. Fácil, não é, gente? Perceberam aí que é a D de dado? Porque ele teve uma velocidade menor, então ele levou um tempo maior. E de todas aquelas alternativas, qual delas tem um tempo maior? É só a D de dado. A gente não precisou nem fazer conta. Mas se quiser fazer conta, é só armar a regra de 3, e por ser inversamente proporcional, quando a gente faz a leitura, a gente percebe assim, um valor aumenta, o outro diminui, né? Se os dois aumentam, se a gente falar assim de temperaturas, não é? Eu vou passear na França, e estamos aqui no Brasil. Quando eu vou lá para o Street View da Praça do Louvre lá, ou para o Arco do Triunfo, a gente vê um termômetro de rua, vai aparecer lá 72 graus. Né? Aqueles 72 graus, por exemplo, graus Fahrenheit. Então, o que acontece? Graus Celsius Brasil, graus Fahrenheit na França. Aqui, quando graus Fahrenheit aumentam, não, aqui graus Celsius aumentam, lá graus Fahrenheit também aumentam, né? Eles têm o quê? Uma grandeza diretamente proporcional. Se aqui a temperatura abaixa e lá também abaixa, né? A gente percebe que existe uma régua que é de graus Celsius, que corresponde com a régua de graus Fahrenheit, e aí a gente consegue fazer uma correlação diretamente proporcional. É só montar a regra de 3 sem inverter nenhum dos lados. E nessa questão 9 e 10, do nono ano, o que acontece? São grandezas inversamente proporcionais. E aí, se quiser chegar no número, basta montar a regra de 3 e inverter uma das grandezas. Aqui está em cima, vai para baixo, aqui está embaixo, vai para cima. E aí faz a multiplicação cruzada. Mas, nesse caso, só pela lógica, a gente já chegou na resposta. Não é? A única que faz aumentar um tempo para cima de 80 segundos é a alternativa D de dado. Legal, gente, ó. Acho que acabou.
Foi rápido hoje. A gente trabalhou 8 questões, foi rápido. Agora, vocês podem perguntar, né, alguma coisa. Eu não sei se a Maria Clara teve tempo de pesquisar aquela questão da semana passada, né? Se não me engano, foi a Maria Clara que falou, quando ela assistiu à correção no Centro de Mídias, a resposta que lá foi publicada era uma diferente da que eu dei aqui. Eu vou interromper a gravação, gente.